Bom dia, gente amiga! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Voltamos agora com um pouco mais de glamour. Acabei de gravar um vídeo aí pra vocês falando sobre meu término com o italiano. Ia gravar um vídeo agora pro meu canal Filosofia Intuitiva, que inclusive já faz tempo que eu não gravo. Ia falar sobre os sinais que eu vinha recebendo, sinais espirituais. Afinal de contas, o canal Filosofia Intuitiva é um canal direcionado para assuntos espirituais mesmo. E eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Então eu recebi, assim, muitos sinais a respeito desse relacionamento. No entanto, eu ignorei todos. Mas eu achei interessante, minha gente, dar continuidade aqui no assunto. Já que eu falei sobre o término com ele, eu resolvi agora falar como tudo começou, né? Porque eu tô meio que na vibe, tô aí no ritmo, então resolvi dar continuidade, acho que vai ficar mais interessante. Antes de mais nada, minha gente, roda essa vinheta aí, bora começar. No vídeo anterior, eu tava assim, com o cabelo mais socialzinho, sabe? Mais de boas. Agora resolvi colocar uma lace com um pouco mais de glamour, né? Mas então, minha gente, como eu tava falando pra vocês, eu sempre soube, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu sempre soube que meu relacionamento com o italiano tava fadado ao fracasso desde o início, sabe? Só que no começo, gente, assim, eu falei pra vocês no vídeo anterior, o italiano, ele se mostrou uma pessoa muito prestativa, né? Que é muito comum desses homens canalhas, né? Que querem conquistar a gente pra obter ali talvez um sexo fácil, alguns benefícios na vida e depois dar um pé na nossa bunda, né, minha gente? Assim, né? Primeiro flores, chocolates e depois a merda. Mas enfim, gente, tudo começou lá no mês de março, no começo desse ano, né? Eu tava muito mal, eu tava muito depressiva. Eu costumo falar que o italiano, ele foi na minha vida um bombeiro. Porque eu tava, assim, eu tinha acabado de me dar conta de que eu realmente não ia embora pra Alemanha, né? Eu tava me relacionando com um alemão que me ajudou demais, assim, me mandou muito dinheiro. Me ajudou a pagar, me ajudou a tirar o meu passaporte, pagou a minha passagem para eu ir para a Alemanha. No entanto, deu ruim, não fui. Esse é assunto para um outro vídeo. Vou explicar também para vocês, vou contar para vocês mais para frente sobre o meu relacionamento com o alemão, que inclusive, assim, é de dar o que falar. Mas com o italiano foi assim uma coisa muito... Aliás, todos os meus relacionamentos acontecem de uma forma muito natural, gente, sabe? Eu nunca sou... Eu não sou o tipo de mulher que vai atrás de relacionamento, que vai atrás de homem. Embora isso seja... Relacionamento seja uma coisa que eu sempre dei muita importância na minha vida, sabe? Sempre fui muito ligada com a minha vida amorosa. Eu gosto que as coisas aconteçam de uma forma meio que natural, sabe? Por exemplo, eu nunca baixei um Tinder. E espero nunca ter que baixar, gente, sabe? Porque assim, por mais que às vezes eu queira encontrar uma pessoa, eu gosto de acreditar que as pessoas que eu conheci na vida, eu conheci porque tinha que ser, sabe? E bem assim foi com o italiano, sabe? Na primeira noite que ele me chamou tipo umas 2 horas da manhã, me achou no site onde eu me anuncio, né, como garota de programa. Me chamou umas 2 horas da manhã, já tava quase me arrumando pra ir dormir. Aí, vem cá, não sei o que. Eu falei, tá bom, tô indo, né? Fiz lá o meu preço, tudo certinho, combinamos, chamei o táxi e fui. Quando eu cheguei na casa dele, gente, assim, sabe? Eu nunca vou esquecer desse dia, assim, sabe? Porque quando eu cheguei lá, na mesma hora eu olhei e eu falei, meu Deus, aonde é que eu tô entrando? Senhor, meu Deus, sabe? Tudo escuro. E aí ele saiu, assim, com aquela cara de louco psicopata que ele tem. O cachorro na coleira, aquele pitbull bravo, sabe? Tudo escuro, meio que escuro na casa dele. Eu falei, meu, sabe? Depois quando eu entrei lá dentro, tudo meio sujo. Eu falei, pelo amor de Deus, onde que eu tô me enfiando, gente? Só que assim, pra mim, quanto maior o desafio, melhor, sabe? Porque eu não gosto de nada muito fácil, assim. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisa difícil, eu gosto de coisa complexa, né? Que é justamente pra eu ali me desafiar e me superar, né? Ou não, mas enfim. Só que, embora eu tenha me assustado no primeiro momento com toda aquela bagunça e com toda aquela situação daquela casa, eu já criei muita afinidade com o italiano. Uma por ele ser europeu, porque eu já enfiei na minha cabeça que eu só quero namorar europeus, os gringos, sabe? Depois do alemão, gente, acabou, só quero o gringo na minha vida.
E outra porque ele realmente gostava das mesmas coisas que eu, sabe? A gente teve um bom entrosamento, conversas, e ele me tratou super, hiper bem na primeira noite, né? Tanto que a gente combinou 2 horas, eu acabei ficando lá 12 horas, né? Assistimos filmes, conversamos, bebemos, transamos, fizemos de tudo um pouco, né? Nos divertimos muito. E logo no primeiro dia, gente, ele falou pra mim, vem morar comigo, que eu expliquei pra ele a minha situação, que eu tava morando no hotel. Então logo no primeiro dia ele falou assim, meu, vem morar comigo, e já me deu a chave da casa dele. E nessa, gente, eu fiquei super, hiper feliz. Eu lembro que eu dançava dentro do meu quarto no outro dia lá no hotel, que eu tava tão feliz, sabe, que ele me deu a chave da casa dele. Só que eu não fui de primeira, sabe, gente, eu demorei meses pra ir. Inclusive depois ele acabou pegando a chave de volta, sabe. Só que só dele ter me entregado a chave da casa dele, eu já tinha percebido que eu tava entrando numa nova relação. E de via de regra, gente, eu tenho que sentir que os meus relacionamentos, eles são, assim, coisas enviadas por Deus, sabe? Assim, tipo, coisa do destino. Eu não gosto de correr atrás de relacionamento, sabe? Muitas vezes eu sofro, o meu relacionamento acaba hoje, eu vou, tipo, não sei quanto tempo eu vou passar sofrendo porque acabou, mas eu não vou atrás de uma outra pessoa, sabe? Eu não vou procurar uma outra pessoa pra poder esquecer. Entende? Ou eu vou tentar reconciliar com essa pessoa que me fez sofrer, que acabou, ou eu vou seguir a vida, trabalhar, focar nos meus projetos e esquecer de relacionamento, sabe? E foi o que aconteceu com o italiano. Então eu tava num momento da minha vida em que eu tinha certeza que eu não queria ninguém. Eu não queria ninguém, eu queria o meu alemão. Só que, diante de um italiano louco, do jeito que eu gosto, que gostava das mesmas coisas que eu falei, gente, é aqui mesmo que eu vou me achar, sabe? Pra poder dar continuidade na minha vida amorosa, sabe? E esquecer de fato esse alemão e seguir em frente, sabe, gente? Esse era o meu objetivo no primeiro momento, mesmo sabendo que no final tudo vai dar errado, sabe? A probabilidade de dar errado é muito grande. Afinal de contas, gente, quando eu optei em ser garota de programa, eu fiz isso de uma forma muito consciente, sabendo que a partir desse momento a minha vida amorosa ia estar comprometida, né? No sentido de que não ia ser mais fácil pra mim encontrar uma pessoa. Eu ia ter dificuldade mesmo na minha vida amorosa, sabe? As pessoas, homens que eu fosse encontrar depois dessa minha decisão de me tornar garota de programa, iam balancear muito isso na vida deles. O fator de se relacionar com uma garota de programa, né? Isso ia ser muito complicado, até porque eu não estou aqui, né? Não comecei nessa vida de garota de programa e, aliás, não inicio nenhum relacionamento pra ficar vivendo de mentira, gente, sabe? Eu começo a me relacionar, mesmo que eu encontre, se bem que é bem difícil, isso nunca aconteceu de eu começar um relacionamento fora da minha vida de garota de programa. Todos os meus namorados, depois que eu comecei a namorar, depois que eu entrei pra vida de garota, foi tudo que eu conheci na vida de garota de programa, sabe? Que me contratou e depois virou namoro. Só que mesmo que eu conhecer uma pessoa que seja fora dessa vida, de repente no ponto de ônibus, uma balada, eu vou contar pra ele a real, sabe? Sou garota de programa, lide com isso, sabe? Comigo tem que ser assim, eu gosto pra mim, fidelidade dentro de um relacionamento é onde a gente possa conversar de uma forma sincera e aberta um com o outro sempre, sabe? Sem problema, sem drama, enfim. E aí, minha gente, eu me vi muito satisfeita no começo do meu relacionamento com o italiano, porque além de ser uma pessoa, né, um gringo, ele era uma pessoa que realmente tinha muita afinidade comigo. No entanto, gente, eu fui vendo, agora entra na parte dos sinais, né, que eu fui recebendo desde o primeiro dia, né, que assim, gente, uma coisa que é muito louca, eu realmente tinha que postar esse vídeo lá no canal Filosofia Intuitiva. Eu vou ter que agora criar um outro conteúdo, porque agora eu vou ter que concluir aqui o que eu comecei, né? Que eu comecei realmente a receber sinais, gente. Assim, por exemplo, eu tenho essa ligação com a espiritualidade, gente. Então tem coisas que acontecem na minha vida que eu realmente... As pessoas vão dizer, podem dar risada e zoar e falar vozes da sua cabeça, kkkk. Sim, vozes da minha cabeça, mas vozes essas que me mostram coisas coerentes, gente. Então tem como ignorar? Não tem como ignorar, sabe? Por mais que eu queira, eu não consigo. Então, logo no primeiro dia que eu saí da casa dele, que eu fiquei 12 horas lá com ele, surgiu uma espinha enorme aqui no meu rosto. Enorme, assim, gente, sabe? Uma coisa assim que fora do normal. E um machucado também atrás da minha orelha, sabe? Como se fosse uma espinha também, só que era uma coisa assim, só que era um cravo, eu não sei, muito
diferente, sabe? Tanto que ficou meses aqui atrás da minha orelha. Normalmente uma espinha dura quanto tempo passa aí, gente? Esse negócio ficou aqui atrás da minha orelha como meses. Então eu entendi como sinais real mesmo da espiritualidade me dizendo que, gritando no meu ouvido e esfregando na minha cara de que não era bom pra mim. De que eu tinha que ter, no mínimo eu tinha que ter cuidado ao me envolver, não me jogar tanto, não me, sabe, não acreditar tanto, não me envolver tanto, não me doar tanto, né? Porque se era algo que eu acredito que, assim como todos os relacionamentos, todas as pessoas que entram na minha vida, que eu permito a entrada, né, que é uma coisa muito natural que acontece, não é tipo uma coisa muito consciente, sabe? Ai, você pode entrar, você não, sabe? Eu sou seletiva, mas as pessoas me cativam, né, gente? Então depende muito da pessoa, da capacidade da pessoa de me cativar ou não, né? Então, por mais que eu acreditasse e acredito que era uma coisa de destino pra me mostrar, pra me ensinar e também pra me trazer prazeres, né? Tinha uns sinais me mostrando e gritando pra mim que eu tinha que ir devagar, né? Que era pra eu tomar cuidado com essa relação, pra eu não me jogar de cabeça, ir devagar, né? Que normalmente é o que a gente tem que fazer em toda e qualquer situação da nossa vida, né? Principalmente amorosa. Mas eu queria saber? Não queria saber, gente. Eu não tava bem, sabe? Eu literalmente tava assim... Eu tava muito mal, gente, mentalmente, espiritualmente, assim, eu tava brigada com a minha família, eu tava morando no hotel, eu tava completamente sozinha, porque eu tinha umas questões com a minha família, que eu sofri um golpe familiar. Então, assim, eu acabei me afastando da minha família completamente, mãe, pai, irmãos, assim, e eles não sabiam onde eu estava, sabe? Ninguém sabia onde eu tava. Então, assim, eu tava completamente sozinha, gente, e eu tava muito acreditando que eu ia embora pra Alemanha. E quando eu percebi que eu não ia mais, sabe, que o alemão começou a se envolver com outras lá, e realmente começou a me deixar de lado, sabe, eu levei um ano praticamente pra entender que eu não ia mais pra Alemanha, sabe, gente. Durante 12 meses eu fiquei acreditando que havia ainda a possibilidade, no entanto... No final do período eu fui entender que realmente não tinha mais a mínima possibilidade de eu ir pra Alemanha. E eu sofri muito, gente, eu sofri demais. Eu acordava pensando literalmente, eu morava do lado de uma ponte, sabe? E eu acordava cogitando em ir lá e acabar com tudo, com todo esse sofrimento, sabe, gente? Foi o pior período da minha vida. Não tinha ninguém comigo, sabe? Eu conversava com os meus clientes, mas assim... Gente, eu não gosto nem de lembrar. Assim... o italiano, por pior que seja, gente, é uma coisa que eu acho que a gente deve fazer quando a gente termina um relacionamento, é lembrar das coisas boas, para que a gente não fique naquela fossa, sabe, de ficar lembrando das coisas negativas e ficar lembrando só das humilhações, principalmente nós mulheres, né, que a gente sofre muito com questões de humilhação, porque os homens são machistas, eles se colocam acima de nós, e muitas vezes a gente se coloca por natureza, assim, de uma forma muito natural, abaixo deles mesmo, e quando a gente vai ver, a gente perdeu o controle dessa situação e fomos pisoteadas, humilhadas e deixadas pra trás. Então uma coisa boa de se fazer mesmo é a gente focar nas coisas positivas do relacionamento que aconteceram durante esse percurso, porque sempre tem, né, minha gente? Então, nesse quesito, o italiano, ele foi maravilhoso, né, porque ele me trouxe muita alegria e satisfação e me ajudou a deixar pra trás um pouco essa frustração de não ter ido pra Alemanha, né? Inclusive, o alemão, ele começou a me humilhar também. Homens, né, minha gente? Homens. Homens não, né? Seres humanos, né, minha gente? Seres humanos. Enfim, e eu pude deixar isso pra trás um pouco, esquecer isso, deixar de lado e focar em um novo relacionamento que de fato era algo que eu estava me cativando assim de uma forma natural, sabe? Sem eu fazer esforço pra isso. Então foi muito bom assim no começo, só que depois, né, ele começou a ficar mais agressivo, ele começou a usar palavras de baixo calão, ele começou a me agredir verbalmente, literalmente assim, e os amigos dele, as pessoas ao redor começaram a perceber e começaram a me dar uma letra, assim, sabe? Tipo, sai desse relacionamento, olha, veja bem, olha como ele está te tratando. E eu acredito que os amigos dele também me falar isso era um sinal de que era pra eu equilibrar melhor esse relacionamento, sabe, gente? Eu tinha que ter tido... Tudo bem eu me relacionar, eu me envolver,
eu me deixar levar. Só que eu não podia ter feito isso, talvez, de uma forma tão inconsequente comigo mesma, sabe? Eu não podia ter me doado ao ponto de ter perdido o controle da situação, porque foi o que aconteceu. Porque se você viu o meu vídeo, onde eu falei desse término, você viu que foi uma coisa muito cabulosa, né, minha gente? Podia ter sido uma situação muito fatal pra mim mesma, sabe? Então aí, eu acho que é aí onde foi o meu equívoco, e é aí onde eu acho que tava os sinais da espiritualidade mostrando que eu devia ter tido um pouco mais de cuidado ao me entregar nesse relacionamento, sabe? Ter me imposto mais dentro desse relacionamento, sabe? Imposto alguns limites. Já que eu já tinha deixado de ser a garota de programa, né? Eu já tava indo na casa dele sem cobrar, então eu tinha o direito de colocar limites, sim. E nesse medo de perder o relacionamento, né, e de perder o controle do meu controle, perder o controle do meu controle, nessa de querer me controlar muito, de querer controlar a relação, eu acabei tendo um pouco de medo de literalmente acabar perdendo o controle disso, acabar sendo uma pessoa mais arrogante do que eu deveria ser. Se é que eu deveria ser arrogante, eu não sei, me imposto muito além do que eu deveria e acabar perdendo. Só que assim, gente, hoje eu percebo que realmente é o que eu deveria ter feito, porque eu sempre estive no comando desse relacionamento, sempre foi eu que estive no comando, sabe? Eu sempre soube que era eu a pessoa que mais queria estar ali do que ele. Eu sempre soube que eu era a pessoa que mais me doava, eu era a pessoa que mais dedicava, eu sempre soube que eu era a pessoa que me acontecer realmente a relação, sabe, gente? Então tudo estava nas minhas mãos, inclusive o ato de ir embora e deixar ele falando, sabe? Eu não precisava estar ali comendo na mão dele pra depois fazer ele sentir minha falta. Se era esse o meu objetivo desde o começo. Não, eu poderia ter feito isso de uma forma muito mais equilibrada pra mim mesma, sabe? Mas não fiz. Consegui um resultado satisfatório pra mim mesma? Consegui, porque, como eu disse no vídeo anterior, o meu maior desejo dentro de uma relação é marcar esse relacionamento, marcar a vida da pessoa, fazer com que ele daqui a alguns anos esteja com outra falando de mim. Consegui isso? Acredito que sim. Resultado aí obtido com sucesso. No entanto, gente, e as marcas que ficou aqui na minha psique, no meu psicológico, no meu emocional, no meu sentimental, na minha vida, na minha pele, literalmente, né? Afinal de contas, foi um relacionamento que começou a ir pro lado de agressões físicas mesmo, né? Então, assim, eu me coloquei dentro desse relacionamento justamente porque eu queria esquecer um pouco dessa frustração de não ter ido pra Alemanha. Me apaixonei de fato por ele, sabe? E acima de tudo, gente, porque a gente sempre quer alguma coisa em troca, né? A vida é uma troca, ninguém é besta, ninguém é idiota. Foi inclusive o que eu disse no meu vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui pra você, aqui linkado no card. Clica, vai lá assistir, tá? Que assim, gente, eu acho que ninguém é tão trouxa, ninguém é tão idiota a ponto de estar num relacionamento abusivo e realmente estar ali só sofrendo. Mas nem que seja que a pessoa encontre prazer no sofrimento. Porque tem gente que gosta de sofrer. E aqui eu não tô dizendo que quando uma mulher tá dentro de um relacionamento agressivo, a gente não tem que ajudar, a gente não tem que acolher, a gente não tem que ir ali e tentar, né, ajudar ela de alguma forma, principalmente medida fisicamente. A gente não pode deixar tipo, ai, foda-se, é problema dela. Eu também não acho que seja assim, sabe? Porque eu acho que tem relacionamentos que é como se fossem drogas, sabe, gente? Inclusive eu ouvi falar isso há um tempo atrás e eu concordo super com isso. Porque assim, é como se a gente realmente estivesse viciado na pessoa, viciado naquele relacionamento, por mais que não faça bem. Só que uma pessoa que tá viciada em drogas e que tem ao redor dela pessoas que se importam com ela, levar numa clínica de reabilitação, numa igreja, alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. Se a pessoa tá envolvida com droga num tanto que realmente tá prejudicando ela, as pessoas que se importam com ela vão tentar fazer alguma coisa por ela, ainda que ela volte a usar a droga depois, sabe? Ah, voltou, teve abstinência, calma aí, vamos fazer alguma coisa, né? Mas, e a mesma coisa eu acho que a gente tem que fazer sim com essas mulheres, né? Porque nem todas estão completamente conscientes do que elas estão fazendo. No entanto, eu acho sim que cada pessoa sabe o que tá encontrando dentro de cada relacionamento, sabe por que tá ali, por mais difícil que seja, saca? Então, eu tinha completamente consciência de que aquilo estava me consumindo, não estava me fazendo bem, de que
Eu merecia e mereço coisa melhor do que isso, uma pessoa que realmente se importe, mas eu sei que eu me coloquei ali, dentro daquela situação, pelos meus motivos. Então, a última coisa que eu quero fazer aqui é me vitimizar, sabe? Não sou vítima desse relacionamento, de forma nenhuma. Não sou vítima do italiano. Muito pelo contrário, eu acho que ele é vítima minha, sabe? Porque o tempo todo eu sabia o que eu estava fazendo nesse relacionamento, sabe? O quanto aquilo estava me ferindo e o porquê eu continuei ali. Até porque eu sei que ele tem o karma dele. Todos nós temos o nosso karma, né? Que a gente vai alimentando ali, né? Karma bom, karma negativo, enfim, a gente tá alimentando isso o tempo todo. Então, eu de certa forma, eu tava sendo tão perversa e tão cruel com ele, que eu tava vendo ele criando um karma negativo pra ele, me tratando mal e me diminuindo e me humilhando e me machucando. E eu continuei ali naquela situação de forma consciente, gente. Então, assim, a última coisa que eu sou é inocente aqui é uma coitadinha nesse relacionamento. Eu sou, assim, até um pouco tirana mesmo, sabe? Mas é isso, minha gente, assim, se vocês perguntam se eu me arrependo, talvez eu tivesse feito as coisas um pouco mais equilibrada, sabe? Não teria me importado tanto, porque eu cheguei a um ponto que eu acabei me importando demais com esse relacionamento. Mesmo sabendo que não era com ele que eu queria ficar de fato, eu queria ficar com o alemão, sempre quis. O alemão, ele sempre vai ser o homem da minha vida. Acho muito difícil, né, eu realmente gostar de outro homem ao ponto de não querer mais o alemão de jeito nenhum, porque o alemão, ele esteve do meu lado, mesmo na Alemanha, estando na Alemanha e eu aqui no Brasil, ele esteve do meu lado de um jeito como ninguém nunca esteve, sabe, gente? Ele me deu a mão no momento que todo mundo me deu as costas, e ele não só me deu a mão, como ele me deu dinheiro também, literalmente, ele me deu todo o apoio que uma pessoa precisasse vir na vida, sabe? Só que por toda a situação que a gente estava vivendo, época de pandemia e tudo mais, e também com os meus problemas mentais e com a minha procrastinação, eu acabei perdendo essa grande oportunidade da minha vida, né, desse grande relacionamento que poderia literalmente ter mudado tudo na minha vida. Isso também eu devo arcar também conscientemente com as consequências de não ter tudo que eu poderia ter feito para poder ter dado certo, sabe? Talvez eu devesse ter me esforçado mais ainda para poder ter conseguido ir para a Alemanha. Enfim, minha gente, eu acho que muitas vezes é isso que nos falta, sabe? Falta da gente ter um pouco mais de vergonha na cara mesmo e olhar para as nossas escolhas, sabe? De forma consciente e equilibrada. Sabe, falar, meu, é sobre isso, sabe? Eu optei por isso, eu escolhi isso, sabe? Por mais que agora eu tenha que lidar com uma coisa muito difícil, às vezes, sei lá, eu já tive que lidar com situações, gente, que, por exemplo, eu peguei doenças, por exemplo, porque eu optei um dia em transar sem camisinha, sabe? Eu já tive que lidar com todos os tipos de consequência dos meus atos, sabe, gente? E eu sempre tento fazer isso de uma forma sempre consciente, sempre lembrando das minhas escolhas. Não é fácil, gente. Não é fácil. Afinal de contas, a gente é todo mundo, todos nós somos seres humanos, nós somos instáveis emocionalmente, né? Ora a gente tá mais consciente, ora a gente tá fazendo pirraça mesmo. Eu acho que é uma coisa muito de ser humano, só que eu acho que é a gente se perceber, é uma coisa muito da gente se perceber, se conhecer, procurar se conhecer a cada dia, perceber essas limitações, essas pirraças, essas provocações que a gente causa para nós mesmos, essas autossabotagens que nós criamos para nós mesmos, para que assim a gente, pelo menos, gente, possa viver uma vida sem sofrer tanto. Porque quando você tá consciente dos seus atos, você, pelo menos ali, você tá livre de si mesmo, sabe? Você tá livre do seu próprio drama, do seu próprio ego, sabe? E você tá lidando a possibilidade de ter uma vida mais clara e mais leve, onde você tem ciência de que tá tudo bem, sabe? Porque o tempo todo era você lidando com você mesmo, tá? E é sobre isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui, sabe? Foi isso que aconteceu no meu relacionamento. O que eu acho mais engraçado dentro desse meu relacionamento com o italiano é que o meu maior benefício dentro desse relacionamento, ele não me dava as coisas, sabe? Ele mora num bairro rico, né? E quando eu falo, namorado mora em tal bairro, né? A pessoa fala lá pra mim, ai, namorado rico, né? Ai, você tá com ele por causa do dinheiro dele e tal, né? Gente, assim,
Eu dava risada, gente, assim, eu dava risada porque era eu que bancava ele, sabe? Era eu que fazia as coisas pra ele. Então, o meu maior benefício nesse relacionamento é justamente saber que eu sempre soube disso, que quando acabasse não era eu que tava perdendo, sabe? Então, o maior bem que eu tava tirando desse relacionamento é justamente saber que eu tava sendo muito perversa, muito tirando com essa pessoa, gente, porque eu sabia que eu estava alimentando alguém que depois, lá na frente, ia se arrepender muito de não ter valorizado. Mas pra caralho, assim. O quanto que esse homem vai se arrepender ainda de ter me tratado da forma como tratou, de ter jogado fora, de não ter valorizado. Afinal de contas, gente, eu era uma pessoa assim que tava ali muito disposta a fazer as coisas por ele e pra ele. Eu tenho um lado meio que sadomasoquismo, às vezes eu gosto de ser tratada como escrava da pessoa que eu amo, sabe, meu, assim, tipo, eu tenho mais prazer, gente, eu tenho prazer literalmente, sabe, de fazer as coisas pela pessoa que eu amo. Então, às vezes eu tava lá deitada de boa, ele falava pra mim, meu, vai lá comprar cigarros, sabe, eu pegava, levantava e ia, eu ia com meu dinheiro, sabe, e isso ele nunca fez pra mim. Isso é uma coisa que eu quero trazer também, da super vulgar que eu falei no meu vídeo anterior, que fala que a gente tem que se aproveitar dos homens, né? Porque senão os homens se aproveitam da gente, eles que têm que promover as coisas pra gente. Eu não acredito que seja exatamente assim, viu, gente? Porque se você fica com o homem pelo que ele vai te proporcionar, principalmente coisas materiais, o dia que esse homem te der um tchau, o dia que esse homem te der um pé na bunda, a mulher, você vai sofrer de um tanto. Acontecia muito no passado, inclusive, sabe? Essas mulheres que casavam com os homens e não sabiam trabalhar, e não sabiam fazer nada, né? E se casava acreditando que o casamento ia durar a vida inteira e não durava. Essas mulheres pastavam depois, porque elas não sabiam fazer nada. Elas não sabiam lavar uma louça, entendeu? Porque elas eram tudo assim, dondocas, entendeu? Gente, isso não funciona mais assim hoje não. Então eu acho que a super vulgar, ela tá equivocada nesse sentido. Ela tem um vídeo que viralizou dela falando, que a primeira coisa que eu falo pro homem quando a gente vai marcar um encontro, chama o Uber pra mim. Vai chamar o Uber pra mim, se não for chamar, eu não vou. Minha amiga do céu, um homem, que eu tô marcando um encontro com a menina e a menina me fala, uma das primeiras coisas, já vai chamar o Uber pra mim? Eu falo, filha, pelo amor de Deus, o que você tá querendo? Sabe, você quer se encontrar comigo ou você quer andar de carro? Você quer andar de carro? Eu pago o Uber pra você de fato, você vai dar uma volta e não precisa nem se encontrar comigo, entendeu? Vai dar sua volta, tá precisando que eu pague o Uber pra você dar uma volta? Saca, gente? Comigo já é assim, sabe? Por isso que pra mim, não. Normalmente quando eu saio com um cara, sou eu que pago, inclusive. Eu faço questão de pagar a conta, de pagar o Uber, de pagar o táxi, de pagar o que for, sabe? Porque a última coisa que eu quero é ficar dependente daquela situação ali, sabe? Eu quero ter a minha dependência, que se acontecer, se alguma coisa der merda, pelo menos dependente financeiramente desse cara, de coisa boa que ele me dá, eu não sou. Eu me dou as coisas boas, eu pago os meus perfumes, eu compro os meus produtos, eu pago o meu Uber, eu pago o meu restaurante, entendeu? Então, minha gente, eu acho que pelo menos é assim que funciona pra mim. Eu acho meio estúpido a gente ficar muito dependente desses homens assim, sabe? Pra mim, se deu certo ou se deu errado, pra mim pelo menos valeu a pena, sabe? E é sobre isso, minha gente, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, muito obrigada por terem assistido, que a força esteja sempre com vocês, comigo, conosco. E até os próximos vídeos, tchau, tchau!